Jesus. Paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia, o livro de Ruth. O livro de Ruth, capítulo de número 2, versículo de número 2 até o versículo de número 5. Livro de Ruth, capítulo de número 2, versículo 2 até o versículo de número 5. Posso ler? Vamos ler. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, Noemi disse: vai, minha filha. Ela foi e se chegou ao campo onde apanhava as espigas atrás dos segadores, e caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: paz seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao seu moço o que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: essa moça é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Muito obrigado. Quero deixar aqui as minhas considerações pela vida do pastor Luiz, pastora Denise, toda a equipe de obreiros. Que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira poderosa. Eu fico muito feliz em estar aqui mais uma vez com os irmãos. Meus irmãos, depois do culto, se você puder e quiser, eu quero lhe dar uma oportunidade de continuar sendo abençoado. Após o culto, eu tenho ali os meus materiais. São livros de forma física que você pode estar lendo, aprendendo e aplicando para a sua vida. Então, depois desse culto, se você puder estar adquirindo, você vai estar também abençoando o meu ministério. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, o livro de Ruth é um livro muito conhecido, um livro clássico, um livro que nós vemos aqui uma inspiração de Deus referente no que se trata a Deus levantar aqueles que necessariamente Ele quer. O livro de Ruth acontece em um período muito macabro, um período escuro, um período em que o texto vai nos dar uma informação, logo no capítulo 1, verso 1, que vai dizer que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Era um período de uma situação agravante, de uma situação aonde estava havendo crises estas políticas, religiosas, crises de apostasia. Quando eu falo de apostasia quer dizer se distanciar dos princípios estabelecidos por Deus, é o mesmo que virar as costas para Deus. Deus, quando Ele queria disciplinar o seu povo, Deus, quando queria disciplinar o seu povo por motivo de rebeldia do próprio povo, Deus dava pelo menos 2 sinais. Eu digo, pastor Luiz, que era um período agravante aqui, porque o texto vai nos informar e vai dizer, quando você abre o livro dos Juízes, no capítulo de número 21 e o verso 25, vai dizer que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia
o que bem lhe parecia. Eu disse que Deus enviava 2 sinais, que Deus não estava gostando da situação, que Deus não estava contente com o que aquele povo estava fazendo. Como eu disse, havia crises políticas, religiosas, sociais. Então, Deus, estando irado com a sua nação, ele mandava 2 sinais. O primeiro sinal era um sinal que vinha do céu. O segundo sinal era um sinal que vinha da terra. Por quê? Porque Israel era uma nação, e até hoje é, embora sendo hoje uma nação bélica, sendo hoje uma nação preparada na questão do armamento em defesa em prol de Israel, você sabe muito bem que Israel também é uma nação agrícola. Israel precisava necessariamente plantar para colher. Israel precisava, obviamente, para exportar, para que a moeda de Israel subisse de maneira alta e a economia do país houvesse uma prosperidade, necessariamente precisava eles dependerem exclusivamente de Deus, que Ele mandasse a sua chuva, seja ela a seródia ou a temporã, para que eles pudessem então plantar e colher. Mas quando Israel se afastava de Deus, quando Israel não entendia, não ouvia a voz de Deus, não compreendia os seus propósitos, Deus cerrava os céus, ou seja, não tinha chuva de forma alguma. Então a fome era inevitável. Deus esperava que Israel chorasse, gemesse. Precisava Deus disciplinar o seu povo, para que o seu povo pudesse dobrar os joelhos com humildade, baixar a cabeça e dizer: ó Deus, tenha misericórdia da nação. Mas muito pelo contrário, eles só comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Cada um fazia o que bem entendia. Deus então fechava os céus. O segundo sinal que Deus enviava era na terra. Como eu já disse, Israel era uma nação agrícola. Então Deus permitia que homens sagazes, vorazes, brutos, truculentos, arques inimigos de Israel, adentrasse as plantações e destruísse todas as plantações que eles plantavam. Você sabe da enfática história no livro dos Juízes, capítulo 6, se não me falha a memória, aonde Gideão estava malhando trigo no lagar, aonde os midianitas vinham e levava tudo que eles tinham. Deus permitia que os arques inimigos de Israel adentrassem a terra, devorassem as mulheres, matassem as crianças, para que Israel entendesse que só tem um Deus no céu, que quando não gosta do que o povo está fazendo, necessário é uma disciplina. Pois bem, o texto sagrado vai nos informar em 2 Crônicas 7,14, se não me falha a memória: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não havendo arrependimento, Deus continuaria de braços cruzados. Mas, para entrarmos no texto, nós vamos perceber que um homem por nome de Elimeleque, ele pega a sua família, porque o que dá a entender a fome aqui era uma fome só em uma região. O texto vai nos informar que ele pega a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos, e eles vão descer para a terra de Moabe. Hoje eu vim pregar com a autoridade de Deus aqui nesta noite, para dizer a algumas pessoas de olho aberto, para dizer: não tome decisões precipitadas, não fuja
da disciplina de Deus. O vento da disciplina de Deus veio sobre aquela nação, sobre aquela região específica, mas Elimeleque, ele entendia: eu vou fugir da disciplina de Deus, porque de uma maneira viável eu terei uma vida estável e ninguém vai saber. Pois bem, o que eu acho mais lindo e o que eu acho interessante é que eles vão ficar num período de quase 10 anos em Moabe. Elimeleque saiu com o objetivo de descer a Moabe, meu irmão. Ele saiu com aquele objetivo e ele pensava consigo: eu nunca mais voltarei para Belém de Judá, eu nunca mais vou voltar para essa terra seca. Pois bem, ele não voltou, mas o texto vai dizer que os seus filhos também morrem. Agora, o que eu acho interessante e o que eu venho falar em alto e bom som e de olhos abertos é: cuidado, decisões decidem destinos. Eu sei que você olha para mim com o olho arregalado, tentando compreender e entender o que eu estou falando, mas eu venho ser profeta de Deus nesta noite para dizer: não desça ao nível da sua responsabilidade. Fique no lugar onde você está passando prova, está passando crise, o momento não está fácil, mas Deus está dizendo: eu não estou te punindo, eu estou te disciplinando para que você entenda que a crise tem um momento de começar, mas a crise também tem um momento de terminar. E quando é que ela termina, pregador? É com arrependimento. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Israel confessou diante de Deus, e qual foi a misericórdia de Deus? No capítulo de número 1, no versículo de número 6, o texto vai dizer assim: e Deus visitou o seu povo, dando-lhes o pão. Agora, Belém significa a casa do pão. Agora imagina, senhora, senhorita, moço, moça, você sair da sua casa e ir para uma padaria amanhã, e você chegar lá e perguntar para a moça: moça, me diz, e aí, tem pão aí? E ela dizer: não, aqui não tem pão, só tem resto de pão, migalhas de pão. Como é que você sai de um ambiente que não tem mais pão? Mas nesta noite eu vim profetizar de olho aberto e dizer que essa é uma noite de sexta-feira profética, aonde Deus está visitando o seu povo, dando-lhes o pão, dando-lhes a nutrição, dando-lhes a capacidade de caminhar mais um pouquinho. Perceba, morre Elimeleque, morre Malom e Quilion, que contrai núpcias, um com Orfa e outro com a Ruth. Mas eu começo a ministrar agora. Dentro desta casa, 3 mulheres ficaram naquele ambiente. 3 mulheres que passaram por uma situação difícil. Se você perceber no texto, você vai perceber que Noemi, ao sair de Belém de Judá, ela só perdeu. Ela perdeu o seu lugar habitacional, ela perdeu o seu marido, ela perdeu os seus 2 filhos. Naquela época não tinha em hipótese alguma o que nós temos hoje de o chamado auxílio emergencial, não existia previdência social. O que existia naquela época era a dependência que a mulher tinha exclusivamente no marido, ou então nos filhos, se assim eles não ingressassem no exército de Israel. Mas essa mulher está passando por um momento de perca, está passando por um momento difícil. O que eu acho lindo é a estrutura que Noemi tem, a capacidade dela ser realista com as noras que ficam com ela. Ela vai dizer o seguinte: meninas, é o seguinte, vocês voltem para a casa de vocês, vocês voltem para o Deus de vocês, eu vou voltar para Belém, eu quero um recomeço. E as meninas olham para ela e dizem assim: não, nós vamos junto contigo. Mas você percebe na leitura do texto que elas caminham um período de tempo. Noemi se volta para elas e diz assim: olha, é o seguinte, eu vou dizer algo para vocês, eu não tenho estrutura. O que está acontecendo comigo é uma condição que eu estou vivendo sem estrutura para continuar caminhando. Eu só quero uma segunda chance. Eu venho aqui nesta noite, venho aqui profetizar para pessoas que estão em procura uma segunda chance na vida. E deixa eu te dizer, independentemente das circunstâncias que esteja acontecendo na sua vida, Deus me trouxe aqui para te dizer que é tempo de caminhar.
Ou eu vou falar de novo, porque eu não vi reação. É tempo de caminhar. Eu não sei se o que você perdeu até hoje foram percas reparáveis ou irreparáveis, mas Deus está dizendo, independentemente da condição que você está vivendo, seja realista com as pessoas, e você vai ver quem vai com você até o final ou não. Por que, pregador? Porque tem gente, queridos e queridas, que não vai com a gente até o final. Tem gente que, quando sabe a nossa realidade, a nossa condição de vida, vai olhar para a gente, vai analisar e vai dizer: referentemente a isso, não vai ter como eu ir até o fim. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus para profetizar isso aqui e dizer que você tem que aprender a se acostumar com as ausências. Tem gente que vai te deixar com um beijo no rosto, tem gente que não vai te bloquear de uma vez, tem gente que não vai te responder, não, tem gente que vai te beijar no teu rosto, mas não vai ficar contigo. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus para profetizar isso aqui e dizer nesta noite algo para a tua vida. Mas independentemente de quem voltou atrás, não vai ver o processo que Deus estabeleceu para você lá na frente. Você está deixando Moabe, como Noemi, angustiada, crises existenciais, problemas que precisam ser resolvidos, mas está sendo realista. Tem gente, pastor Luiz, que bate em Orfa, pastora Denise, irmãs, e diz assim que Orfa não foi fiel a Noemi, porque ela voltou para a casa dos pais dela. Eu tenho que aplaudir Orfa. Por quê? Porque Orfa na realidade ela foi muito realista, ela foi muito sincera. E quantas pessoas, pastor Luiz, que já agregaram a sua vida, a vida de vocês, que disseram que estariam juntos, que estariam até o final, e são pessoas que não estiveram até o final. Porque do que adianta dizer que está com a gente, mas não está conosco? Do que adianta trilhar um caminho, um projeto, um objetivo, se não está na mesma visão? Mas mão direita para frente, porque eu vou profetizar. Mesmo que tenha alguém que nesse processo da tua vida está virando as costas para você, mesmo que esteja alguém que está desacreditando em você, Deus está dizendo: eu vou levantar alguém para colocar do teu lado, para ir contigo até o final. E essa pessoa que aceitar a oportunidade de pegar na tua mão e dizer: o teu Deus será o meu Deus, aonde tu deitares, deitarei eu. Porque tem uma coisa, o que? Deus está nos informando que eles vão ser projeção de futuros vindouros. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus para profetizar isso. Deus vai levantar pessoas para ir com você até o final. Até o final. Aleluia. Até o final. O interessante é que Noemi continua dizendo: eu sou amarga. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Aleluia. Sim, Espírito Santo. Tem gente que entrou aqui que está vendo tudo quebrado do lado de você. Tem gente que entrou aqui com crises existenciais, como eu já disse, com problemas para ser resolvido, tudo saindo do controle das suas mãos, problemas psicológicos sérios. Mas Deus está dizendo para você: ei, isso não pode mudar quem você é. Ei, isso não pode mudar quem você é de verdade. Noemi está dizendo: diante dessa situação, Deus está pesando a mão sobre mim. Então não me chame Noemi, doçura, me chame Mara, amarga. Tem gente que está voltando para Belém, tem gente que está em busca de uma segunda chance, tem gente que quer um recomeço, mas infelizmente está amargo, está amarga. Ei, eu posso profetizar na sua vida nessa noite? Olha lá, a irmã já entendeu, o outro lá já entendeu também, aqui na frente já entendeu. Eu vou profetizar de olho aberto. Deus manda te dizer nesta noite que, independentemente das circunstâncias, isso não vai mudar quem você é. Nem todo mundo vai te trair, nem todo patrão vai ser infiel,
Ou estou sentindo a presença de Deus para dizer para você aqui nesta noite: nem aquele ombro amigo que não é mais teu ombro amigo, Deus está dizendo: eu vou levantar pessoas do teu lado. Tu vai continuar sendo Noemi, tu vai continuar sendo doce. As circunstâncias não vai tornar a tua vida amarga. Para então de ficar olhando no espelho dizendo que você não é, que você não vai, que você não tem. Ei, Deus me trouxe aqui para profetizar para pessoas nessa noite. Eu vou profetizar sim. Deus mandou profetizar: sobreviva, sobreviva, porque o que você ainda tem de doce, quem vai experimentar aquilo de Deus na tua vida, ah, meu Deus do céu, vai sentir que indiferentemente das circunstâncias, Deus projetou a tua história, projetou a tua vida. Ruth está dizendo: eu vou junto com você, eu vou voltar a Belém, aleluia. E o capítulo de número 2 vai dizer o seguinte: que Ruth, ao chegar em Belém, ela diz para sua sogra: eu vou ficar aqui em casa? Não vou, Noemi. O que é que você vai fazer, minha filha? E ela enxerga na frente dela campos que brancos estão prontos para a colheita. Aqui atrás entendeu? Ela está entendendo: eu não vou viver uma vida de sedentarismo. Eu sou uma pessoa funcional, independentemente do que esteja acontecendo. Sabe por que Noemi fica em casa? Porque ela está chorando a amargura da sua existência. Mas Ruth é uma mulher que ela não tem força, que ela não tem aspecto de pessoa forte, mas ela é uma pessoa que ela tem coragem. Ela é uma pessoa que ela vê os campos que brancos estão e ela diz: eu vou desbravar essa terra, porque eu não vou ficar sem receber nada. Eu sei que o Deus da minha sogra, como eu disse, é o meu Deus. Sabe por que ela teve vitória, queridos? Obrigado, Espírito Santo, o Senhor é fiel. Porque antes dela deixar Moabe, a sua terra, ela já tinha deixado Moabe no coração. Ela já tinha deixado o luto, já tinha deixado a sua terra. Tem pessoas aqui que não está fechando o ciclo. Tem pessoas aqui que continuam chorando por coisas que te fizeram há 10, 15 anos atrás. Lutos na sua vida, na sua existência. E Deus está dizendo: ei, fecha esse ciclo. Urabachandaralabarras. Fecha esse ciclo. Você ficar olhando para o passado vai fazer você sofrer 2 vezes. Deus está dizendo: veja os campos que brancos estão. Deus, através do seu trabalho, vendo você empregando energia, vendo você com esforço, com dedicação, Deus está dizendo: eu vou abrir oportunidades. A porta que eu vou abrir, a chave é força de vontade. E o que é mais a chave? A chave ainda é oportunidade. Oportunidade, vou repetir: oportunidade. Então se prepara, porque na seara de Jesus Cristo ainda tem uma placa lá dizendo: há vagas. Ele ainda está contratando você para uma colheita milagrosa de Deus que vem para a tua vida. Aí o texto vai dizer que ela chega de manhãzinha. Quem que está lá no campo? O segador, o chefe, aleluia, da colheita. Na tipologia bíblica, o Espírito Santo. Sabe o que é que o Senhor fala ao meu coração aqui nessa noite? Tem pessoas aqui, ó, que Deus vai preparar oportunidades, e tu vai dar de cara com o Espírito Santo. Ele vai te proporcionar coisas que você nem imagina. Ela pede para colher, ela quer levar alguma coisa para casa, e ele diz: olha, os campos estão aí. Se quiseres trabalhar, está aí o campo, trabalhe. Aí ela começa, e o texto diz lá no verso de número 3, ela veio atrás dos segadores. Aí ela colhe uma espiga aqui, colhe outra espiga ali. Já era para você estar dando glória. Outra espiga ali, outra espiga lá, aleluia. Mas o meu Deus é especialista em tirar alguém de lá de trás.
Vou repetir, o meu Deus é especialista de tirar pessoas que têm força de vontade, gente que não vai ficar em casa choramingando, gente que não vai ficar em casa se vitimando, gente que não vai ficar em casa simplesmente culpando o outro. Deus é especialista de tirar homens e mulheres de trás. Só para te dar um versículo bíblico, o grande rei de Israel chamado Davi, ele foi tirado de trás das malhadas. Um dos maiores profetas já existentes chamado Eliseu, ele foi tirado da undécima juntas de boi de lá de trás. Eu venho profetizar e dizer que Deus vai tirar pessoas de lá de trás e vai colocar aqui, vai oportunizar. Oh meu Deus, oh Jesus, eu estou sentindo a sua presença para profetizar isso aqui nessa noite. Ah, pregador, mas eu continuo sempre colhendo pouquinho. É uma bencinha aqui, é outra benção lá, é uma oração por um filho que está na cadeia, por uma filha depressiva. Ah, pregador, é tantas coisas, eu vou colhendo aos poucos. Deus manda te dizer que nesta noite tu estás aqui no celeiro de Deus. Ninguém está te vendo, ninguém te conhece, mas o Espírito Santo, ele te conhece, está dizendo: eu estou vendo a tua força de vontade. Continua trabalhando, porque o dono da fazenda vai chegar para te ver, e ele vai te enxergar, e ele vai te enxergar. Ela vem lá de trás, e o texto vai dizer que uma das partes caiu em sorte. Isso é coisa de pregador. Se você puder, diga para a pessoa que está do seu lado, diga: não existe sorte, não tem horóscopo, é Deus. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que impedirá. Aleluia. Você crê que o seu Deus vai agir? Que Ele age? Queridos, aprenda com o seu Deus. O meu Deus, Ele não precisa de situações favoráveis para Ele agir. Quem precisa de ações favoráveis para ver a nossa ação somos nós mesmos, mas Deus não precisa. Nós somos seres humanos limitados a tempo, espaço e circunstância. Deus não, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Quando Ele quer agir, querido, Ele não precisa de encanamento, tem rocha ainda da água. Ele não precisa de metralhadora para matar 1000 soldados, Ele já tem uma queixada de um jumento. Oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus para profetizar isso aqui nesta noite. Um dia Israel estava encurralado, vem Faraó para querer destroçá-los, acabar com eles, e o texto vai dizer que Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que marcha. E Deus olha, Moisés olha para o povo e diz assim para eles: olha, Deus mandou dizer algo para vocês. O que? As portas vão estar abertas. Aí o povo de Israel olha e diz assim: mas Faraó já está vindo na nossa frente, vai nos destruir. Deus mandou vocês fazer algo. O que? Marchar. Como assim marchar? Enquanto vocês marcham aqui, mas nós não estamos vendo nada, nós não estamos vendo o mar se abrindo, mas enquanto eles marchavam no mundo espiritual, lá embaixo, Deus já estava abrindo uma rodovia para Israel passar e do outro lado cantar o hino da vitória. Esse é o Deus que você serve. Aí a Bíblia vai dizer que no verso 4, Boaz veio de Belém. De onde que Boaz veio? De Belém. Na tipologia bíblica, Boaz significa Jesus, varão forte e poderoso. O varão forte e poderoso, ele vem de Belém. E eu dou glória a Deus aqui nessa noite, gente, porque o dono da fazenda já chegou aqui. Ele está olhando a sua eira nesta noite, está dizendo assim: essa aqui colheu pouco, esse ali colheu muito, esse ali colheu médio, essa ali colheu mais ou menos. Aí ele olha para você, Ruth, sem força, incapaz. Ele olha para você e ele não se apaixona por você, ele te amou.
O teu Boaz, ele te amou, ele olha para você, aleluia, e o coração é tanto o interesse de Boaz por Ruth, que ele pergunta ao segador: de quem é essa moça? De quem é ela? Eu tenho interesse nela. Se ela não for de ninguém, eu quero ela para mim. Não, você não entendeu. Eu vou repetir nessa noite aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você falar para a pessoa que está do lado. Pergunta para ele, pergunta para ela. Isso é coisa de pregador mesmo. Fala assim para ele e para ela. Pergunta assim: de quem és tu? És do mundo? És do pecado? És do diabo? Ou tu és dele? Se tu és dele, tu glorifica. Se tu és dele, tu sente a presença dele na fazenda. Se tu és dele, tu adora. Ele te viu, mas pregador, me prova que ele me viu e me amou. O dono da fazenda terrestre de todo o universo olhou para mim e você. E em João 3,16 ele diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, você pensa que quem entende de amor é Shakespeare? Você pensa que quem entende de amor é simplesmente aquele anjinho chamado o Cupido do amor? Não, o meu Deus, ele entende de amor, ele sabe como agir. Ele olhou para mim e para você nesta noite e diz assim: eu não estou só apaixonado por você, eu amo você. Ou era para você dar um glória a Deus, porque talvez o namorado te deixou, talvez a namorada te abandonou, talvez você foi traído, não sei, mas ele está dizendo: eu sou teu pai quando você não tem pai, eu sou a tua mãe quando você não tem mãe, eu sou teu marido quando você não tem marido, eu sou teu amigo quando você não tem amigo. Eu venho profetizar de olho aberto nesta noite para te dizer que Deus te abraça nesta noite, Deus te enxerga neste ambiente nesta noite. Continua acolhendo cada culto que você entra aqui. Escute isso, é uma espiga que você leva para casa, mas Deus está dizendo: chega de espigas. Oh glória, eu sou o teu pastor e que nada te faltará. Aleluia. O texto vai dizer que a mulher que chegou lá atrás, e eu termino agora, tenho poucos minutos, mas eu quero aplicar isso aqui para que você entenda. A mulher que chegou lá atrás, quando Mateus, de forma apologética, em tom apologético, ele vai falar da genealogia de Jesus. Geralmente quando alguém falava da genealogia, não colocava o nome de mulher. E Mateus, quando começa a genealogia, ele começa a falar o nome de 3 mulheres com caráter duvidoso. Primeiro, Tamar. Segundo, a ex-prostituta Raabe. Terceiro, ela entra, Ruth. Mão direita para frente, porque eu vou profetizar. Ruth é a representação clara da igreja. Nós éramos estrangeiros, nós deixamos a tenda da impiedade lá no mundo para vir nos abrigar debaixo das asas do Onipotente. Oh glória a Deus, eu sinto a presença de Deus para profetizar isso como igreja, como âmbito do que Deus está me falando aqui. Deus manda te dizer que tu és igreja, como igreja tu és adquirida. O possuidor, o texto vai dizer que tinha um possuidor que queria possuir Ruth, mas havia um remidor por nome Boaz. Não abaixe a mão não, deixa eu te dizer, o teu remidor está aqui nesta noite. Tu já tem dono, nós já temos dono. O possuidor desse mundo chamado Satanás, você não pertence mais a ele. Nós fomos abraçados pelo nosso Boaz eterno. Ele nos remiu. Quem pode adorar e glorificar e exaltar o nome de Jesus nesta noite? Terminando, 2 minutinhos. O texto vai dizer que a mulher que veio lá atrás, que foi incluída na genealogia de Cristo, chegando a hora de comer, está lá no verso 14 ao verso 16, o texto vai dizer assim, que ele diz a um dos segadores: chame ela para perto. Não, você não entendeu. Ela veio lá de trás, aí o Boaz olha para ela e diz assim: gostei dela, vem para frente, vem para perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
A Bíblia Sagrada, Hebreus 11:6, vai dizer que é necessário que aquele que crê que Deus existe se aproxime de Deus. Então você se aproximou de Deus aqui nessa noite, se prepara, porque tem um banquete preparado para a tua existência nesse final de semana. Oh glória a Deus, esse mês de setembro vai começar, aleluia, na unção do Espírito Santo, porque Deus está preparando um banquete. A Bíblia diz que Ele chamou ela para o banquete e ofereceu duas coisas. Primeiro, Ele disse para ela: come pão e molha o teu bocado no vinho. Lá atrás já entendeu. Pão, vinho. Pão, vinho. Pão, vinho. Não te lembra nada? Não está te fazendo lembrar nada? O teu Boaz eterno está dizendo: vem para mais perto, eu tenho uma aliança com você. Vem para mais perto. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, verso 6, que Deus visitou o seu povo dando-lhes o pão. Mas o que Ruth foi buscar nas eiras de Belém já estava na mão de Boaz. Oh glória a Deus, o que você veio buscar aqui nessa noite já está na mão dele. Oh glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus para profetizar isso em alto e bom som, e eu vou deixar Deus me usar, independentemente do que você veio buscar nesta noite. Deus está dizendo: recebe, toma posse daquilo que é teu, toma posse do teu bocado, toma posse do teu pedaço. Não precisa pegar pedaço de ninguém, o que é teu, recebe. O que eu acho lindo, quando Jesus ressuscita e Ele está no caminho de Emaús, Ele se faz que vai passar, e os discípulos dizem assim: fica conosco, já se faz tarde. E Ele, como anfitrião, aleluia, eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Eu preciso terminar isso aqui, Jesus. Quando Ele vai rasgar o pão na presença dos discípulos, dos dois, o texto sagrado vai dizer que quando é assim Ele faz, Ele desaparece, porque enquanto Ele faz isso aqui, vai entender que Ele está rasgando aqui, tem marca aqui, e tem marca aqui. Quando os discípulos observam aquilo, diz: é Ele, só Ele sabe nos entregar o pão daquele jeito, mão direita para frente, porque eu vou profetizar de olho aberto. A tua vitória não vai ter sabor de mel, vai ter sabor de pão que o teu Boaz está te oferecendo nesta noite. Ele está dizendo para você o que disse para Elias no pé de zimbro: Elias, come e bebe, porque longa será a tua caminhada. Elias, não vai ter fonte, não vai ter tâmaras, não, é com o sustento do pão que eu estou te oferecendo hoje, tu ainda vais caminhar muitos dias. Deus está dizendo que Deus vai acelerar os teus passos com a nutrição da palavra de Deus nesta noite. Se coloca de pé, porque eu quero profetizar isso de olho aberto. Deus tem um pedaço de pão para você nesta noite, mas não tem só isso. Ele também ofereceu o vinho. Era um vinho amargo, que quando Ruth bebeu daquele vinho, ela lembrou-se das percas em Moabe. Mas enquanto ela comia daquele pão, ela sabia que o que Deus estava preparando para ela era bem maior do que ela pensava e imaginava. No capítulo 3, verso 17, vai dizer que quando ela deitou-se aos pés dele e ele acordou, ele olha para ela e diz assim: eis aqui a minha capa, e eu estendo minha capa sobre você. Não bastasse só isso, você vai voltar para sua casa, como? Com esta mesma capa cheia de trigo, cheia de trigo. Oh, isso, teve gente que já entendeu, e eu vou profetizar de olho aberto. E para quem está assistindo a live, tu vai voltar para a tua casa cheio de trigo nesta noite. A capa do Altíssimo está te envolvendo neste ambiente aqui. A capa do Eterno te envolve e diz para você: chega de espiga aqui, ali ou acolá. É noite de provisão de Deus. O teu cesto vai encher, o teu cesto vai encher, o teu
cesto vai encher. Tem gente que não está entendendo, mas tem gente que está compreendendo e está entendendo. Pregador, o meu cesto já estou sentindo pesar aqui. Pregador, então se prepara. Eu acho lindo quando Davi disse assim: a bênção que o Senhor dá é um cálice transbordante, porque eu não sirvo a um Deus pequeno, eu não sirvo a um Deus miserável, eu não sirvo a um Deus medíocre, eu sirvo a um Deus que chama a existência aquilo que não existe, eu sirvo a um Deus poderoso, que é um Deus de coisas grandes. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem gente lá atrás, aqui na frente, que já está entendendo. Deus está dizendo: tu vai voltar para a tua casa com o teu cesto cheio. Veio lá de trás, vai ser beneficiado pelo meu Deus nesta noite. Mas pregador, muitos estão dizendo que nessa pandemia a minha empresa vai quebrar. Deus vai te dar oportunidades. Eu vou repetir: teu casamento não vai afundar, a tua empresa não vai quebrar. Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Levante a sua mão à direita junto com a esquerda. Deus, eu preguei a sua palavra. Nós não estamos aqui por causa do cesto cheio, não, Senhor, nós estamos aqui com uma certeza: que tu és o nosso possuidor, que tu não és apenas o nosso possuidor, mas tu és o nosso remidor. Tu já tem nos oferecido pão, já tem nos oferecido vinho, e em breve esta igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares, e nós vamos ouvir da tua boca: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então receba a providência de Deus, recebe o teu milagre aí. Não vai voltar para casa com espiga, vai voltar com o cesto cheio. Quem pode adorar e glorificar a Jesus, glorifica. Manda pelo menos uns 3 glória a Deus aí para cima. Vai, porque hoje a tua sexta-feira sextou, mas é na presença de Deus, querida. Sextou, mas é na presença de Deus. Posso orar? Já orei, né? Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesta noite. Pai, muito obrigado pela oportunidade e pelo privilégio de estar, Senhor Deus, na tua presença nesta noite. Senhor, quantas Rutes que entraram aqui, Senhor, homens e mulheres de Deus, Senhor, que necessitam de uma colheita milagrosa. Homens e mulheres, Senhor, que estão cansados, Senhor, de levar poucas coisas para casa. Senhor, meu Deus, esta é uma noite, Senhor, em que o nível do nosso cesto vai aumentar. Essa é a noite, Senhor, meu Deus, que um momento do progresso de Deus virá sobre a nossa vida. Do anonimato, o Senhor nos colocará em destaque. Senhor, meu Deus, hoje é sexta-feira, Senhor, e eu acredito que vai ter uma virada do Senhor na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa este homem e esta mulher, que ele ou ela se sinta abraçado pela capa da tua misericórdia. A Bíblia diz, Senhor, no capítulo 3, verso 5 de Ruth, que ela desceu a eira e ela recebeu óleo, ela foi lavada e ela foi ungida, Senhor. Então nesta noite unge a tua igreja como sempre ungida está, e purifica a tua igreja na tua presença, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome de Jesus. Quem recebeu a palavra está abençoado, diga amém. Graças a Deus. Levanta as suas mãos para receber a bênção de Deus, voltar para casa abençoado pelo Senhor. Eu vou descer, passe pela porta para declarar a bênção da porta aberta na sua vida. Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que Deus vos abençoe. Você sabe se é madrugada e outra vez você perdeu o sono, final da estrada,
desaparecer.